Bom dia, turma! Se inicia agora nossa aula de língua portuguesa. Hoje estudaremos sobre pessoas do verbo. A habilidade de hoje é a seguinte: identificar em textos os pronomes pessoais como pessoas do verbo. O verbo concorda em pessoa e número. Pessoa são os pronomes eu, tu, ele ou ela no singular e nós, vós, eles ou elas no plural. A primeira pessoa é a que fala. Por exemplo, eu estudo. Nós estudamos. Observem que o verbo estudo e estudamos combinaram com o pronome estudo. Quem? Eu. Eu não posso dizer assim, nós estudo. Não combina. Então, é eu estudo. Eu não posso dizer eu estudamos. Por quê? Porque não concorda, né? Não combina. A segunda pessoa, a quem se fala. Exemplo, tu estudas. Vós estudais. A terceira pessoa é de quem se fala. Exemplo, ele estuda. Eles estudam. Observem aqui que o verbo ele vai combinar com o pronome e também em número, se é singular ou plural. Singular é quando se refere a uma coisa. Plural é quando se refere a mais de uma coisa. Por exemplo, a palavra bola se refere a quantas bolas? Apenas uma. Quando eu digo bolas, eu estou me referindo a quantas bolas? Eu não sei, mas eu sei que é mais de uma bola. As pessoas do verbo e a concordância verbal. Nós iremos responder a atividade da página 170 e 171 do livro de português de vocês. Então vamos começar. Na unidade anterior, você estudou que os verbos são palavras que variam e podem indicar o tempo em que os fatos acontecem. Primeira questão. Releiam juntos o trecho a seguir. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu tanto que eu respondi para ela. Letra A. Copie desse trecho palavras ou expressões que não sejam verbos e indiquem o tempo em que está sendo contado o fato. Então, nesse trecho aqui, a gente percebe essa expressão aqui, outro dia e naquele momento. Então, essas duas expressões aqui expressam ideia de tempo, né? Em que os fatos estão sendo contados. O próximo pontinho aqui. Que sejam verbos e indiquem o tempo em que está sendo contado o fato. Então, vamos lá. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu tanto que eu respondi para ela. Então, essas palavras aqui,
mandou, cresceu, respondi. Indica que tempo? Presente, passado ou futuro? Então, essas palavras aqui dão a ideia de passado, né? Algo que já aconteceu. Continuando. Letra B. Observe os verbos que você copiou. Qual é o tempo em que o fato está sendo contado? Então, é o tempo passado, né? Letra C. Reescreva as frases variando a forma verbal para indicar o tempo mostrado entre parênteses. Primeiro pontinho. A raiva cresceu. Cresceu tanto. Então, o verbo aqui cresceu. Cresceu. Está em que tempo? No tempo passado. Pois agora, o verbo cresceu no passado, você vai colocar no presente. O que é presente? É algo que está acontecendo agora, no momento. Então, a raiva, ao invés de colocar cresceu, no presente fica como? Cresce. Então, no passado ficaria cresceu, cresceu. No presente fica como? Cresce, cresce tanto, né? Agora, você vai pegar o verbo crescer e colocar no futuro. Futuro indica algo que ainda vai acontecer, né? Então, vamos lá. A raiva crescerá. Ou então, vai crescer, não é? Colocando no tempo futuro. O próximo pontinho aqui. Fiquei aliviado. Olha só. O verbo fiquei no passado. Agora você vai pegar esse verbo aqui, ficar, e vai colocar no presente. Então, fiquei no passado, aliviado, né? E no presente, o fiquei, como a gente coloca aqui, fico. Eu fico, né? Aliviado. Agora vamos colocar no futuro. Fica como? Ficarei. Ou então, vou ficar. Dando ideia de algo que ainda vai acontecer. Questão. Vamos aqui para a questão 2, né? Eu dei uma trocada aqui, mas a questão 2 diz o seguinte. A seguir, vamos ver que os verbos também variam para indicar a pessoa a que se referem. Segunda questão aqui. Leia a frase. Eu respondi para ela. Nessa frase, o verbo respondi se refere a qual palavra? A palavra eu. Eu respondi. Letra A. Ligue as frases à pessoa a quem o verbo está se referindo. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para facilitar. Respondemos para ela. Respondemos. A palavra respondemos se refere a quem? A palavra você, nós ou eles. Qual é o pronome que combina com respondemos? Será que é você? Você, respondemos, combina? Não. Nós respondemos para ela, combina? Sim. Então, a gente liga para cá, né? Continuando aqui. Respondem para ela. Então, o verbo respondem se refere a você ou eles. Será que ficaria bom eu colocar você respondem ou eles respondem? Então, eles respondem, né? Então, ligaria para cá. E responde aqui, responde para ela. Então, combina aqui com você. Letra B. Faça o mesmo com as frases a seguir. Cheguei à conclusão. Cheguei. A palavra cheguei se refere a você. Será que eu posso dizer assim? Você cheguei. Combinou aqui? Não. Nós cheguei.
Também não. Eu cheguei? Sim. Então, eu cheguei. Chegamos. Quem? Nós, não é? Chegaram. Quem? Eles. Chegou. A conclusão. Quem? Você. Então, às vezes, a palavra a que o verbo se refere não aparece. Vamos voltar aqui para a questão 3. Leia os trechos a seguir e escolha a palavra adequada para preencher os espaços. Atenção! As formas verbais destacadas são as pistas para descobrir as respostas. Então, a gente vai colocar nos espaços os pronomes eu, vocês, ele ou nós. E a gente vai observar o quê? O verbo destacado, que está com letra mais escura, né? Então, vamos lá. Letra A. Para um monstro crescer, temos. A palavra temos se refere a nós, ele, vocês ou eu. Será que eu posso dizer assim, eu temos? Não. Então, a palavra que combina aqui é nós. Nós temos. Letra B. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Pedi. Então, a palavra que combina com pedir é eu. Eu pedi. Eu não vou colocar aqui vocês pedi, porque não combina. Conversei. Será que eu posso colocar aqui ele? Conversei? Não combina, né? Então fica eu conversei com meu irmão e falou. Eu posso colocar essa palavra aqui, nós, falou? Não, não combina. Então é a palavra ele, o pronome ele. Letra D. Quando o monstro cresceu, respiraram fundo. Ou seja, vocês respiraram fundo para se livrarem dele. Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre as pessoas do verbo, ou seja, o verbo ele concorda em número e pessoa, ou seja, o verbo concorda com os pronomes tanto no singular como no plural. Continuaremos no grupo agora com mais atividades. A todos vocês, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.